Não tiro aquela cena da minha cabeça. Ele chegou com uma mulher que fazia serviços por dinheiro. Isso, daqueles serviços. E já foi indo de boca. A mesma boca que me beijava. Aquela imagem me arrebentou por dentro de um jeito que até agora, mesmo depois de tantos anos, fico tentando entender como fui parar naquele ponto. Eu sempre fui daquelas mulheres que não deixava nada passar. Maria Cecília é meu nome, mas no bairro me conhecem só como Cecília, mulher batalhadora, costureira desde menina. 73 anos bem vividos ou bem sofridos depende do dia em que você me pergunta. Nasci em Cataguases, Minas Gerais. Nunca pensei que minha história seria digna de novela das 9. Mas naquela noite, a dor atravessou meu peito como punhal. Eu estava de pernas bambas, escondida atrás da porta da cozinha, tentando respirar sem fazer barulho, observando meu marido, Paulo Sérgio, o homem em quem confiei meu mundo, minha juventude, minha esperança e, principalmente, meu amor. Aquele mesmo homem que dizia que eu era a estrela da casa, agora completamente entregue a outra mulher. Como se eu nem existisse mais. Tem coisa que a gente acredita que só acontece nos filmes ou com os outros. Mas não. Quando a primeira traição acontece bem diante dos seus olhos, não tem oração, não tem santo, não tem força que segure o chão. Aquela noite foi só o estopim de uma vida inteira de batalhas. Minha infância foi de muita luta. Me criei entre retalhos de tecidos e lágrimas, escondidas. Minha mãe lutava contra a vida lavando roupas para famílias ricas, enquanto meu pai sumia pelos botecos do centro. De vez em quando, voltava embriagado e gritava. Nunca encostou a mão em mim, mas o medo sempre rondava a casa. Fui obrigada a crescer depressa. Aos 9 anos, já costurava à luz de lamparina, mãos pequenas tentando não espetar o tecido, porque cada camisa que eu conseguia terminar era dinheiro para o pão. A escola virou luxo, só fui até o 3º ano primário. Depois foi só trabalho. Tinha sonho, moça? Claro que tinha. Queria ser professora, queria mudar o mundo, mas a vida não quis saber dos meus desejos, e cedo aprendi que sonhar era perigoso. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe adoeceu. Tuberculose, naquela época, era sentença de sofrimento longo, e nossa casa virou leito. Passei noites acordada ouvindo sua tosse ecoar. Quando ela se foi, fui eu quem teve que segurar tudo. Meu irmão mais novo, José, ficou aos meus cuidados, enquanto meu pai mergulhava ainda mais fundo na bebida. Meu mundo se tornou cada vez mais pequeno, um universo entre a máquina de costura e a obrigação de criar o menino. Conheci Paulo Sérgio aos 18, um sujeito bonito, caminhoneiro, aquele sorriso largo que parecia engolir o mundo. Me apaixonei por ele como quem pula em rio sem saber nadar. Ele vinha de família do interior, gente boa, sempre solícito, ajudava quem podia. Casei assim que pude, achando que seria a redenção da minha vida. No Monris. Primeiros anos, parecia mesmo fins de novela. Paulo chegava de viagem, trazia presentes pequenos, flores roubadas dos jardins alheios, um carinho. Tive 3 filhos, Giovana, Cássio e Alice. Cada um me ensinou uma nova forma de amar e de sofrer. Paulo começou a mudar lá pelos 40. O trabalho no caminhão foi ficando mais escasso, a paciência dele também. Passava mais tempo no bar, menos tempo comigo. E eu, ingênua, tentando acreditar que era só cansaço, que com o tempo tudo se ajeita. Não foi. Na véspera do meu aniversário de 54 anos, veio o primeiro indício. Achei um bilhete amarelo na camisa dele, escrito à mão, um recado carinhoso, mas assinado por quem eu não conhecia. Aquilo me corroeu por dentro. O Paulo disse que era brincadeira de colega do bar. Engoli, como sempre fazia com as mentiras pequenas. Depois vieram os sinais mais nítidos. Ele sumia à noite. Dizia que tinha frete de última hora, mas vi pelo cheiro do perfume barato, pela camisa com marca, de batom, que não era só frete. O pior de tudo foi quando nossa filha mais nova, Alice, pegou ele no estacionamento da rodoviária com outra mulher no colo do caminhão. Ela voltou para casa chorando, pedindo desculpa por ter visto. O mundo desabou mais uma vez. Eu quis gritar, largar tudo, mas não podia. Já tinha segurado família demais para abandonar tudo ali. Com o tempo, o Paulo Sérgio foi ficando cada vez mais distante. Eu tentei refazer a vida nos pequenos detalhes.
comecei a cuidar do meu jardim, voltei a costurar para a vizinhança, virei referência em bordado. A costura virou minha confidente. Aos domingos, a casa parecia ter um silêncio que cortava. Giovanna, minha filha mais velha, tentava ajudar. Virou advogada, saiu de casa cedo porque não aguentava mais ver a mãe sofrendo. Cássio, o segundo, se refugiou no trabalho, virou gerente de supermercado, quase não parava em casa. Só Alice ficou perto, tentando ocupar o vazio com carinho e atenção. Alice, de todos, era a que mais se doía por mim. Tinha um coração enorme, daqueles que absorvem a tristeza dos outros. Ela dizia: "Mamãe, não leva pro coração. Papai tem muitos conflitos, não sabe ser feliz." Quis acreditar, mas dentro de mim sabia que aquilo não era só conflito, era desrespeito, era abandono. E foi numa dessas noites que decidi procurar respostas por mim mesma. Fui atrás dos rastros, peguei as roupas de Paulo, remexi nos bolsos, achei recibos de motel, ligações estranhas, marcação em folhas de calendário. A cada descoberta, um pedaço meu morria. Eu me sentia um fantasma, andando por dentro da minha própria casa, dormindo ao lado de um estranho. Vi pela janela ele falando ao telefone, sussurrando, rindo baixo. Ele só ria assim quando estava com alguém que não era eu. Decidi então seguir os passos dele numa noite de sexta-feira. Esperei o Paulo sair de casa, vesti uma roupa discreta, fui atrás, sem fazer barulho. Cheguei até um bar decadente na saída da cidade, vi ele entrando com a tal mulher dos serviços pagos. Aquela cena ainda me queima por dentro. Ele a beijou, entregou o dinheiro, ela sorriu e entrou no carro. Fiquei olhando de longe, sem coragem de enfrentar, sem força para reagir. As mãos tremiam, o coração batia como tambor na procissão. Não consegui dormir aquela noite. E no dia seguinte, o Paulo voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Preparou café, sentou à mesa, perguntou se eu precisava de açúcar. Eu quis perguntar, mas calei. O silêncio virou meu castigo. Algum tempo depois, o sofrimento transformou-se em algo insuportável. Meu corpo sentia cada pancada da dor dos anos. Eu tive crises de ansiedade, insônia, perdi peso até parecer só ossos e pele. Me olhava no espelho e não reconhecia mais a mulher que fui. Até meus filhos perceberam. Giovanna voltou para casa depois de meses de distância, preocupada com minha saúde. Ela me levou ao médico, que disse que eu estava deprimida, que precisava de tratamento. Me neguei. Eu achava que podia resolver tudo sozinha, como sempre fiz. Só que o buraco era muito mais fundo do que eu imaginava. Naquela época, Paulo Sérgio já passava a maior parte das noites fora. Às vezes, nem voltava para casa. Dormia, sabe-se lá onde. Comecei a receber visitas misteriosas de uma mulher loira, que aparecia na porta procurando por ele. Ela tinha olhos tristes, mãos calejadas, devia viver sofrendo tanto quanto eu. Cheguei a pensar que estava enlouquecendo. Eu conversava com o vazio, pedia conselhos ao travesseiro, chorava escondida na área de serviço. A vizinha, Dona Lourdes, percebeu minha aflição e me convidou para tomar chá na casa dela. Dizia que chá de alecrim afasta a tristeza. Lá, entre xícaras e lágrimas, tive coragem de contar tudo. Ela olhou para mim com carinho e disse que o Paulo era homem de coração errante, que mulher boa demais só sofre. Me pediu para reagir, sugeriu que eu procurasse uma ocupação, um grupo de apoio. Resolvi, então, me inscrever no coral da igreja. Eu nunca fui religiosa, mas cantar era uma forma de desafiar a dor, devolver ao mundo a voz que o sofrimento tinha calado. No coral, conheci pessoas tão quebradas quanto eu. A dona Josefa, uma senhora viúva que perdeu o marido para o vício do jogo, o seu Altamiro, aposentado, que ficou sozinho depois que a família foi morar fora, e tantas outras histórias. Era como se estivéssemos todos juntos, tentando costurar pedaços das nossas vidas caídas. Ali, naquele grupo, comecei a enxergar o mundo diferente. Por um tempo, consegui respirar sem o peso do Paulo. Mas a vida, quando quer surpreender, faz de um jeito que ninguém espera. Numa tarde chuvosa, Paulo Sérgio apareceu em casa com olhos baixos, rosto cansado, pediu desculpas, disse que estava perdido, que não sabia amar direito. Eu ouvi, mas não consegui perdoar imediatamente. Ele chorou, pediu uma nova chance, mas minhas feridas ainda sangravam. O ciclo de sofrimento parecia não ter fim.
Cada tentativa de recomeço era como remendo mal feito. Parecia resolver, mas sempre rasgava de novo. E você que está me ouvindo agora, já sentiu essa dor de perder quem achava que era tudo? Conta aqui pra mim se essa história já mexeu com sua memória, já te fez lembrar de algum momento difícil que viveu. E se não quiser comentar, apenas me escute. Saber que estou sendo ouvida já me faz sentir menos sozinha nessa caminhada. E não se esquece, se quiser escutar mais histórias, verdadeiras como essa que atravessam a alma, se inscreve no canal, porque aqui ninguém passa despercebido. Posso seguir contando? Quer mesmo saber até onde esse mundo me levou? Posso continuar? Barato e suor de pecado. Eu me transformei numa mulher que nem eu mesma reconhecia. Passei a virar detetive da própria vida, procurando pistas pela casa, checando bolsos, examinando manchas na roupa. Era como se estivesse investigando um crime que nunca parava de acontecer. E o pior de tudo, eu me sentia culpada por estar fazendo aquilo, como se o erro fosse meu por desconfiar e não dele por trair. Alice, minha caçula, que nessa época já tinha 28 anos e trabalhava como enfermeira no Hospital Municipal, começou a perceber que eu estava diferente. Ela chegava do plantão noturno e me encontrava acordada na cozinha, olhando o nada, com uma xícara de café frio na mão. "Mãe, a senhora não dormiu de novo?" perguntava com aquela voz preocupada que me partia o coração. Eu inventava desculpas, dor de cabeça, insônia, preocupação com contas. Mas Alice não era boba, ela sabia que a minha tristeza tinha nome e sobrenome. Um dia ela me disse: "Mãe, eu sei que a senhora está sofrendo por causa do papai, mas a senhora não pode se destruir por causa dele. A gente que te ama precisa da senhora inteira." Foi nessa época que comecei a tomar calmante escondida. Comprava na farmácia dizendo que era para dor nas costas, mas na verdade era para conseguir dormir sem sonhar com as traições. O remédio me deixava meio grogue, mas pelo menos eu conseguia algumas horas de paz. Alice descobriu minha automedicação quando achou os vidros vazios no lixo. Ela ficou desesperada, disse que aquilo podia ser perigoso, que eu podia ter uma overdose. Mas eu não conseguia parar. A dor era maior que o medo. As coisas pioraram quando Paulo começou a trazer as mulheres para perto de casa. Não dentro de casa, mas quase. Ele alugou uma kitnet a 3 quadras da nossa rua. Descobri quando a dona Lourdes, minha vizinha, veio me contar que tinha visto ele entrando lá com diferentes mulheres, sempre no final da tarde. Meu mundo desmoronou de vez. Não bastava me trair longe, ele queria me humilhar perto de casa também. Era como se estivesse esfregando na minha cara que eu não servia mais para nada, nem para ser respeitada no meu próprio bairro. Numa tarde de terça-feira, resolvi ir até lá. Não sei o que esperava encontrar. Talvez uma explicação, talvez uma confrontação, talvez só a confirmação de que minha vida tinha virado um pesadelo. Cheguei perto do prédio e vi o caminhão dele estacionado na frente. Subi as escadas devagar, o coração batendo tão forte que achei que ia dar infarto ali mesmo. A porta da kitnet estava entreaberta. Empurrei um pouquinho e olhei por uma fresta. O que vi me destruiu de um jeito que até hoje não cicatrizou. Paulo estava na cama com 2 mulheres ao mesmo tempo. 2. Como se uma não bastasse para acabar comigo. Elas riam, faziam barulhos, e ele parecia o homem mais feliz do mundo. O mesmo homem que em casa mal me cumprimentava, que reclamava de tudo, que dizia que eu estava velha e sem graça. Ali naquela cama suja, ele era outro. Vibrante, carinhoso, generoso com beijos e carícias. Fiquei paralisada, vendo a cena mais humilhante da minha vida. Não conseguia sair, não conseguia entrar, não conseguia nem respirar direito. Foi quando uma das mulheres olhou na minha direção. Nossos olhos se cruzaram por um segundo que pareceu eterno. Ela não gritou, não se assustou, só me olhou com uma expressão que eu nunca esqueci. Era pena, pena de mim. Uma prostituta sentindo pena da esposa traída. Aquilo me acordou do transe. Saí correndo pelas escadas, tropecei, machuquei o joelho, mas continuei correndo até chegar em casa. Tranquei a porta, me joguei no chão da sala e chorei como não chorava desde criança. Quando Paulo chegou em casa naquela noite, eu ainda estava no chão. Ele me viu e perguntou o que tinha acontecido, com aquela falsa preocupação de quem finge que se importa. Eu me levantei,
Olhei bem no fundo dos olhos dele e disse: Eu sei de tudo, Paulo. Vi você hoje com aquelas mulheres. Ele nem negou. Só deu de ombros e disse: E daí? Você achou que eu ia passar o resto da vida só com uma mulher? A frieza da resposta me gelou. Era como se nossos 35 anos de casamento não significassem nada para ele. Você está me humilhando no bairro inteiro, eu disse, tremendo de raiva e de dor. Todo mundo sabe, todo mundo fala pelas costas. Você está destruindo nossa família. Ele riu. Riu da minha dor. Família? Que família, Cecília? Os filhos já cresceram, já saíram de casa. Sobrou só eu e você. E você virou uma mulher azeda, sempre reclamando de tudo. As palavras dele foram como facadas no meu peito. Azeda? Eu virei azeda por sua causa. Você que me fez assim. Você que matou minha alegria. A discussão subiu de tom. Eu gritava, ele gritava, os vizinhos deviam estar ouvindo tudo. Em um momento, Paulo levantou a mão para mim. Não me bateu, mas o gesto foi suficiente para me mostrar até onde ele estava disposto a ir. Você não serve mais para nada mesmo, ele disse, e saiu de casa batendo a porta. Fiquei sozinha, tremendo, sentindo que tinha chegado no fundo do poço. Na manhã seguinte, Alice apareceu preocupada. A dona Lourdes tinha ligado para ela contando sobre a briga. Minha filha me encontrou ainda de roupa do dia anterior, cabelo despenteado, olhos inchados de tanto chorar. Mãe, isso não pode continuar assim. A senhora precisa tomar uma decisão. Ela estava certa. Eu não podia continuar vivendo, daquela forma, me destruindo por causa de um homem que não me respeitava. Foi quando Alice sugeriu algo que nunca passou pela minha cabeça. Mãe, vamos dar um jeito de gravar o papai fazendo essas safadezas. Se a senhora quiser se separar dele, vai precisar de provas. E se não quiser se separar, pelo menos vai ter algo para usar contra ele. A princípio, achei a ideia absurda. Mas depois comecei a pensar, por que não? Ele estava me humilhando havia anos. Por que eu não podia me defender? Alice trouxe um gravador pequeno, desses que a gente usa para gravar aula. O plano era simples. Eu ia até a kitnet quando soubesse que ele estava lá, gravava o que conseguisse e depois decidia o que fazer. Parecia plano de filme, mas minha vida já tinha virado novela mesmo. Na quinta-feira seguinte, vi o caminhão dele parado na frente do prédio de novo. Peguei o gravador, respirei fundo e fui. Dessa vez, não subi. Fiquei embaixo da janela, que dava para um jardim abandonado, nos fundos do prédio. Conseguia ouvir tudo: as risadas, os gemidos, as conversas. Paulo estava com uma mulher diferente das outras vezes. Eles falavam sobre mim. Sua mulher não desconfia? Perguntou ela. Desconfia o que aquela velha azeda não sai de casa para nada. Fica lá costurando e reclamando da vida, respondeu ele. E você não sente remorso? Remorso de quê? De ser feliz? Ela que se acostume ou que vá embora? Ouvir aquilo me partiu de um jeito diferente. Era a confirmação de que eu não significava nada para ele. Não era só traição, era desprezo total. Gravei tudo, voltei para casa e passei o resto do dia ouvindo e reouvindo as palavras dele. Era masoquismo? Talvez, mas eu precisava entender direito o tamanho da minha humilhação. E se essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa. Alice chegou do plantão e me encontrou ouvindo a gravação pela 10ª vez. Ela sentou do meu lado, pegou na minha mão e disse: Mãe, agora a senhora tem que decidir. Ou aceita essa vida ou muda tudo. Eu sabia que ela estava certa, mas ainda não sabia se tinha coragem suficiente para dar o passo que mudaria minha vida para sempre. O que veio depois me fez descobrir uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Você quer saber o que aconteceu? Como foi que uma mulher quebrada conseguiu reagir depois de tanto sofrimento? Então continue comigo, porque o que vem pela frente vai mostrar que quando a gente chega no limite, ou a gente quebra de vez, ou descobre poderes que nem sabia que tinha. Ouvir aquela gravação dezenas de vezes, alguma coisa dentro de mim mudou. Não foi raiva, não foi ódio, foi algo pior. Foi desprezo. Desprezo por mim mesma, por ter aceitado aquela situação por tanto tempo. E desprezo por ele,
por ter me transformado numa sombra da mulher que eu era. Alice ficou comigo durante o fim de semana inteiro. Ela cancelou os plantões, pediu folga no hospital, disse que a mãe precisava dela mais do que os pacientes. Passamos horas conversando, chorando, planejando. Foi quando ela me contou algo que me chocou. Mãe, faz tempo que eu e meus irmãos sabemos do que o papai anda fazendo. A gente não falava nada, porque não queria machucar a senhora ainda mais. Saber que meus filhos sabiam e estavam sofrendo em silêncio por minha causa me deu uma força que eu não esperava. Eu não estava destruindo só a minha vida. Estava destruindo a vida deles também. Giovanna já falou várias vezes que a senhora merece coisa melhor, continuou Alice. E o Cássio disse que se fosse com a mulher dele, já tinha resolvido faz tempo. Meus filhos adultos, cada um com sua vida, mas ainda sofrendo por causa da minha fraqueza. Isso me acordou de uma vez por todas. Não era só sobre mim, era sobre todos nós. Era sobre dignidade, respeito, amor próprio, coisas que eu tinha esquecido que existiam. Na segunda-feira de manhã, depois que Paulo saiu para mais uma de suas viagens de trabalho, entre aspas, porque eu já sabia que ele não viajava mais, só ficava na kitnet com as mulheres. Tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para Giovanna em São Paulo. Ela era advogada, formada há 10 anos, trabalhava numa empresa grande. Filha, preciso da sua ajuda, disse no telefone. Quero me separar do seu pai, mas preciso saber direito como fazer isso. O silêncio do outro lado da linha durou uns 10 segundos. Depois, Giovanna falou com uma voz que misturava alívio e orgulho. Mãe, a senhora não faz ideia de quanto tempo eu estava esperando ouvir essas palavras. Eu vou pegar o primeiro voo para aí. A gente vai resolver isso juntas. Nunca esqueci aquele tom na voz da minha filha. Era como se eu tivesse ressuscitado para ela. Giovanna chegou na terça-feira à noite. Abraçou-me como se não me visse há anos, embora tivesse vindo em casa no Natal. Mãe, a senhora está magra demais. Foi a primeira coisa que disse. Ela estava certa. Eu tinha perdido quase 15 quilos nos últimos meses, sem perceber. A dor física da traição tinha se transformado em dor real, no corpo, na alma, em tudo. Conta tudo para mim, pediu Giovanna, sentando na mesa da cozinha onde tantas vezes eu me encontrava sozinha, olhando o vazio. Contei desde o começo. As mentiras, as traições, a kitnet, as gravações, tudo. Ela ouvia em silêncio, anotando coisas num caderno, como uma verdadeira advogada. De vez em quando suspirava, balançava a cabeça, murmurava, que desgraçado. Mãe, com essas gravações e testemunhas, a senhora tem tudo o que precisa para uma separação que vai deixar ele sem chão, disse Giovanna quando terminei de contar. Mas eu preciso que a senhora entenda uma coisa. Não vai ser fácil. Ele vai tentar humilhar a senhora ainda mais. Vai dizer que a culpa é sua. Vai inventar mentiras. A senhora tem estrutura emocional para enfrentar isso? Era uma boa pergunta. Eu, que tinha passado meses tomando calmante escondida, chorando toda noite, me sentindo um lixo, teria força para enfrentar uma guerra judicial? Filha, eu não sei se tenho, respondi honestamente. Mas eu sei que não posso continuar vivendo assim. Prefiro morrer tentando do que morrer definhando. Giovanna pegou na minha mão. Então vamos fazer assim. A senhora vai morar comigo em São Paulo por uns meses, enquanto a gente organiza tudo. Longe dele, longe dessa cidade que só traz sofrimento, a senhora vai conseguir se encontrar de novo. A proposta me assustou. Sair de Cataguases, deixar minha casa, meus vizinhos, minha máquina de costura, tudo o que conhecia. Mãe, pensa bem. O que a senhora tem aqui que valha a pena ficar? Ela estava certa. O que eu tinha ali mesmo? Uma casa onde não era feliz, um marido que me desprezava, vizinhos que sabiam da minha humilhação e fingiam que não sabiam. Minha máquina de costura eu podia levar, a experiência de bordado também. O resto era só peso, sofrimento acumulado. Vou pensar, disse para Giovanna, mas no fundo eu já tinha decidido. Só precisava de coragem para assumir. Passamos a noite planejando. Ela me mostrou como funcionava uma separação judicial, quais eram meus direitos, quanto tempo levaria. O papai vai ter que pagar pensão para a senhora, vai ter que dividir os bens, e se a gente provar a traição com essas gravações, a senhora leva vantagem em tudo. Na quarta-feira, Paulo voltou para casa.
Chegou no meio da tarde, como se nada tivesse acontecido, cumprimentou Giovanna normalmente, perguntou se ela ia ficar muitos dias. Vim ajudar a mamãe com uma coisa importante, respondeu ela me olhando. Era o sinal que eu estava esperando. Paulo, senta aqui, preciso falar uma coisa séria com você. Ele sentou com aquela cara de quem não está entendendo nada. Giovanna ligou o gravador na mesa. O que é isso? Perguntou ele. É a prova de que eu sei de tudo, respondi, e apertei o play. A voz dele ecoou pela cozinha. Desconfia o que aquela velha azeda não sai de casa para nada. O rosto dele foi ficando branco, depois vermelho, depois roxo de raiva. Você me espionou, sua louca! Gritou, levantando-se da cadeira com violência. Você não tem direito de me espionar. Direito? Perguntei, também me levantando. Fala sério, Paulo. Você está me traindo há anos, me humilhando na cidade inteira e ainda quer falar de direito? Giovanna se colocou entre nós dois. Papai, o senhor vai se sentar e vai me ouvir. Sou formada em direito e vim aqui resolver essa situação da forma mais civilizada possível. O tom profissional da Giovanna acalmou um pouco o ambiente. Paulo se sentou, mas continuava vermelho de raiva. Mãe decidiu se separar do senhor, continuou ela. A gente pode fazer isso de duas formas. Ou o senhor colabora e a gente faz um acordo amigável, ou a gente vai para o tribunal e espalha essas gravações para a cidade inteira conhecer o tipo de homem que o senhor é. Vocês não podem fazer isso comigo, disse Paulo, mas a voz saiu sem firmeza. Ele sabia que estava encurralado. Podemos sim, respondi, e vamos fazer. Você me humilhou durante anos, agora chegou a minha vez de me defender. Era a primeira vez em décadas que eu falava com ele de igual para igual, sem medo, sem submissão. As próximas horas foram de negociação tensa. Giovanna apresentou uma proposta. Paulo sairia de casa, deixaria comigo a casa e metade dos bens. Pagaria uma pensão mensal até eu conseguir me estabilizar em São Paulo. E, em troca, nós não tornaríamos públicas as gravações. É um bom acordo para o senhor, disse Giovanna. Porque se a gente for para o tribunal, o senhor vai sair bem pior. Paulo tentou argumentar. Disse que a casa tinha sido comprada com o dinheiro dele, que ele trabalhava enquanto eu ficava em casa. Ficava em casa fazendo o quê, papai? Perguntou Giovanna. Cuidando dos seus filhos, cozinhando para o senhor, lavando sua roupa, sendo sua empregada grátis por 35 anos. Quanto vale isso? Quanto o senhor pagaria para ter esses serviços? Ficou claro que não tinha como argumentar. Paulo assinou os papéis que Giovanna tinha preparado. Não foi um processo rápido, levou quase 3 horas, com ele tentando negociar cada detalhe. Mas no final, estava feito. Nossa separação estava encaminhada, e pela primeira vez em anos, eu senti que tinha algum controle sobre minha própria vida. Quando você vai embora da minha casa? Perguntei, usando propositalmente a palavra minha. É minha casa também, ele resmungou. Era, corrigi. Agora é só minha. Ele pegou algumas roupas naquela mesma noite e foi embora. Não disse para onde ia e eu não perguntei. Provavelmente para a kitnet, para ficar com suas mulheres de aluguel. Quando a porta se fechou atrás dele, eu e Giovanna nos abraçamos e choramos. Mas não era choro de tristeza, era choro de alívio. Mãe, a senhora foi incrível, disse minha filha. Eu nunca vi a senhora tão forte. Eu também não me reconhecia. Onde tinha ido parar a Cecília fraca, submissa, que aceitava qualquer coisa em nome de manter a família unida? E você que está me ouvindo, já passou por um momento assim na vida? Um momento em que teve que escolher entre continuar sofrendo ou tomar uma atitude que mudasse tudo. Me conta aqui nos comentários como foi. Quero saber se você conseguiu encontrar essa força que às vezes a gente nem sabe que tem. E se essa história está tocando você de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal para ouvir histórias reais, de pessoas que, como você e eu, tiveram que aprender a recomeçar no meio da dor. Aquela noite foi a primeira em anos que dormi sossegada, sem medo de Paulo chegar bêbado, sem preocupação de onde ele estava, sem dor no peito pensando nas traições. Pela primeira vez, minha casa era realmente minha, mas o que veio depois me mostrou que sair de um relacionamento abusivo é só o começo da jornada. A parte mais difícil ainda estava por vir, e ela tinha a ver com aprender a viver de novo,
Descobrir quem eu era sem ser a mulher sofrida do Paulo Sérgio. Acordar, que comida fazer, como ocupar o tempo que antes gastava sofrendo por causa dele. Giovanna tinha voltado para São Paulo, mas ligava todo dia para saber como eu estava. Mãe, a senhora está comendo direito? Perguntava sempre, sabendo que eu tinha perdido o apetite há meses. A verdade é que eu mal conseguia comer uma torrada sem sentir o estômago embrulhar. Não era tristeza pela separação, era uma ansiedade estranha, como se meu corpo não soubesse mais funcionar sem o estresse, constante que virou minha companhia durante anos. Alice passou a vir em casa todos os dias depois do plantão no hospital. Ela chegava de manhã, ainda de uniforme, e me encontrava sentada na mesa da cozinha, olhando pela janela. Mãe, o que a senhora está pensando? Perguntava sentando do meu lado. Estou pensando em como vai ser daqui para frente, eu respondia. Passei tanto tempo imaginando como seria viver sem ele que agora que consegui, não sei mais o que fazer comigo mesma. Foi Alice quem sugeriu que eu procurasse ajuda profissional. Mãe, a senhora está livre do papai, mas não está livre da dor que ele causou. Tem uma psicóloga muito boa no centro da cidade, especialista em mulheres que passaram por situações parecidas com a da senhora. A princípio, relutei. Na minha geração, problemas pessoais se resolviam em casa, com a família, não com estranhos. Mas Alice insistiu. Mãe, se a senhora tivesse quebrado uma perna, procuraria um médico, né? O coração... Quebrado também precisa de tratamento. Marcar consulta com a psicóloga foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ligar para o consultório, falar com a secretária, marcar horário, parecia que estava admitindo oficialmente que era uma mulher destruída, que não conseguia dar conta da própria vida sozinha. Mas fui. Na primeira sessão, a doutora Mariana, uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos gentis, me deixou à vontade de um jeito que não esperava. Cecília, me conta o que te trouxe aqui, disse ela, e comecei a chorar antes mesmo de abrir a boca. Falei durante 1 hora sem parar. As traições, as humilhações, a kitnet, a gravação, a separação. Ela ouvia sem me interromper, fazendo algumas anotações. Quando terminei, ela disse algo que mudou minha perspectiva. Você não está aqui porque é fraca, está aqui porque teve coragem de se defender. Agora precisa aprender a viver para você mesma, não mais em função do Paulo ou de qualquer outro homem. As sessões se tornaram meu refúgio semanal. A doutora Mariana me ajudou a entender que eu tinha desenvolvido o que ela chamava de codependência emocional. Durante décadas, minha identidade estava tão ligada ao papel de esposa sofrida que eu não sabia mais quem era Cecília sem o Paulo para me fazer sofrer. Você precisa se redescobrir, ela dizia. Precisa lembrar dos seus sonhos, dos seus gostos, das suas vontades que ficaram enterradas durante anos. Foi nesse período que comecei a fazer coisas que não fazia há décadas. Voltei a cozinhar pratos que gostava, mas que Paulo detestava. Descobri que adorava música sertaneja romântica, mas que nunca ouvia porque ele dizia que era coisa de gente sem cultura. Comecei a assistir novelas de novo, coisa que ele criticava chamando de besteira de mulher. Pequenos prazeres que tinha esquecido que existiam. O processo judicial da separação estava caminhando bem, graças ao trabalho de Giovanna. Ela me ligava semanalmente para dar atualizações. Mãe, o papai está colaborando. Os advogados dele sabem que a gente tem provas suficientes para destruir a reputação dele na cidade. Então estão aconselhando ele a aceitar tudo. Paulo estava pagando a pensão certinha, tinha saído da kitnet e alugado uma casa pequena na periferia da cidade. Segundo boatos que chegavam até mim através da dona Lourdes, ele estava sozinho, sem as mulheres de antes. Isso deveria me dar satisfação, mas descobri que não. Sentia mais nada por ele. Nem ódio, nem pena, nem saudade. Era como se Paulo Sérgio tivesse se tornado uma pessoa que conhecia há muito tempo, mas que não fazia mais parte da minha vida. A indiferença foi mais libertadora que o ódio. Quando você odeia alguém, essa pessoa ainda ocupa espaço na sua cabeça. Quando você é indiferente, ela simplesmente deixa de existir para você. 3 meses depois da separação, recebi uma ligação que me surpreendeu. Era Cristina, uma amiga de infância, que não via há mais de 15 anos. Ela tinha voltado para Cataguases depois de se aposentar como professora em Belo Horizonte
e soube da minha separação, através de conhecidos em comum. Cecília, quero te convidar para almoçar. Temos muito assunto para colocar em dia. O encontro com Cristina foi um divisor de águas na minha nova vida. Ela chegou no restaurante sorrindo, elegante, com uma energia que me contagiou imediatamente. Durante o almoço, conversamos sobre tudo. As mudanças na cidade, os amigos em comum, nossas famílias. Quando o assunto chegou na minha separação, ela foi direta. Menina, você não faz ideia do quanto estou orgulhosa de você. Sempre soube que Paulo não te merecia, mas nunca tive coragem de falar. Por que nunca falou? Perguntei curiosa. Porque você estava apaixonada, e mulher apaixonada não escuta conselho de ninguém. Tinha que chegar o momento certo para você abrir os olhos. Cristina me contou que também tinha passado por um divórcio, difícil há 10 anos. Foi a melhor coisa que fiz na vida. Descobri que casamento ruim é pior que solidão boa. Hoje tenho uma vida que nunca imaginei que fosse possível. Foi Cristina quem me falou sobre um grupo de apoio para mulheres que se reunia toda quinta-feira à noite numa sala da Igreja Católica do Centro. Não é grupo religioso, explicou. É um espaço onde mulheres que passaram por situações difíceis se reúnem para conversar, desabafar, se apoiar mutuamente. Você deveria conhecer. A princípio, hesitei. Já estava fazendo terapia individual? Será que precisava de mais suporte emocional? Mas acabei indo numa quinta-feira, mais por curiosidade que por necessidade. O grupo era formado por 8 mulheres de idades variadas. Havia Dona Rosa, de 68 anos, que perdeu o marido e estava aprendendo a viver sozinha. Júlia, de 42, que se divorciou de um marido alcoólatra. Sandra, de 35, que saiu de um relacionamento abusivo. E outras tantas histórias de superação. Cada uma tinha uma dor diferente, mas todas estavam ali pelo mesmo motivo: reconstruir a vida depois de alguma perda importante. E se essa mensagem estiver tocando algo dentro do seu coração, considere com carinho apoiar essa entrega clicando em "Valeu demais". É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. É um apoio que faz a diferença na luz que compartilhamos aqui. Naquele primeiro encontro no grupo, quando chegou minha vez de falar, contei minha história resumidamente. As mulheres me ouviram com atenção, sem julgamento, algumas balançando a cabeça em sinal de compreensão. Quando terminei, Dona Rosa disse algo que gravei para sempre. Filha, você não perdeu um marido. Você se livrou de um problema. Agora é que sua vida vai começar de verdade. O grupo se tornou parte essencial da minha recuperação emocional. Toda quinta-feira era dia de desabafo, de escutar histórias inspiradoras, de perceber que não estava sozinha na luta. Júlia me ensinou exercícios de respiração para controlar a ansiedade. Sandra me mostrou como fazer orçamento doméstico para viver com menos dinheiro. Dona Rosa me ensinou receitas fáceis para uma pessoa só. Cada uma contribuía com um pedaço de sabedoria. Foi no grupo que conheci Teresa, uma mulher de 58 anos que se separou aos 50, depois de descobrir que o marido estava desviando dinheiro da empresa para sustentar uma amante. Perdi casa, carro, posição social, mas ganhei dignidade, ela dizia sempre. Teresa se tornou minha grande amiga. Íamos ao cinema juntas, fazíamos caminhadas na praça, conversávamos por horas sobre nossos planos para o futuro. Com o passar dos meses, minha casa foi ganhando nova cara. Mudei móveis de lugar, coloquei cortinas coloridas que Paulo detestava, comprei plantas para o quintal, reformei meu cantinho de costura. Cada mudança era como apagar um pedaço do passado e criar espaço para o futuro. A máquina de costura, que tinha ficado abandonada durante o período mais difícil da separação, voltou a funcionar. Comecei a aceitar encomendas de vizinhas, pequenos consertos, ajustes em roupas. 6 meses depois da separação, algo inesperado aconteceu. Alice chegou em casa numa manhã com uma proposta. Mãe, uma amiga minha do hospital está precisando de alguém para cuidar da mãe dela, que está com Alzheimer. Não é nada pesado, só fazer companhia durante o dia, dar os remédios, preparar comida. A senhora não quer tentar? A princípio, achei que não tinha perfil para cuidadora, mas Alice insistiu. Mãe, a senhora tem paciência, carinho, experiência de vida. E vai ser bom sair de casa, ter uma atividade, conhecer gente nova.
Dona Antônia, a senhora que eu ia cuidar, tinha 81 anos e estava nos estágios iniciais do Alzheimer. Algumas vezes estava lúcida, outras confusa, mas sempre doce e carinhosa. Trabalhar como cuidadora me deu novo sentido à vida. Acordar cedo, ter responsabilidades, sentir que era útil para alguém, tudo isso me ajudou a recuperar a autoestima que estava enterrada há anos. Dona Antônia às vezes me confundia com sua filha, outras vezes com sua irmã, mas sempre me recebia com sorriso. O salário não era muito, mas complementava a pensão que Paulo pagava e me dava independência financeira. Pela primeira vez na vida adulta, eu tinha dinheiro que era só meu, ganho com meu próprio trabalho. Comprava coisas pequenas para mim, um batom, uma revista, um doce, sem ter que pedir autorização ou dar satisfação para ninguém. Parece bobo, mas esses pequenos gestos de liberdade eram revolucionários para uma mulher que viveu décadas sendo controlada. Um dia, Dona Antônia teve um momento de lucidez e me disse algo que me marcou. Cecília, você parece uma mulher que renasceu. Quando chegou aqui, tinha olhos tristes. Agora, seus olhos brilham. Ela estava certa. Eu estava renascendo mesmo. Lentamente, dolorosamente, mas estava me transformando. Numa versão de mim mesma que não conhecia há décadas. Uma versão mais forte, mais independente, mais confiante. À noite, quando voltava para casa depois de um dia cuidando de Dona Antônia, eu me olhava no espelho e via uma mulher diferente. Não era mais a Cecília sofrida, submissa, que aceitava qualquer humilhação para manter um casamento que só existia no papel. Era uma mulher que trabalhava, que sustentava, que tomava decisões, que tinha amigas, que participava de grupos, que fazia terapia, que estava construindo uma vida própria. Mas o destino ainda guardava surpresas para mim, e a maior delas estava para chegar de uma forma que nunca imaginei. Era sobrevivente de tudo. Mas o destino, que tem dessas manhas de aparecer quando a gente menos espera, reservava uma surpresa que mudaria completamente minha perspectiva sobre amor, relacionamentos e principalmente sobre mim mesma. Foi numa tarde de quinta-feira, dia da reunião do grupo de apoio, que conheci Fernando. Ele estava sentado na sala ao lado da nossa, participando de uma reunião de alcoólicos anônimos que acontecia no mesmo horário. Nossos grupos terminaram quase juntos e nos encontramos no corredor da igreja. Fernando era um homem de 61 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, olhos claros, sorriso gentil. Ele me cumprimentou educadamente e perguntou se eu ia sempre àquelas reuniões. Toda quinta-feira religiosa, respondi, e ele riu da expressão. Eu também sou quinta-feira religioso, disse ele. Fazem 2 anos que participo do grupo, melhor decisão que tomei na vida. Conversamos por alguns minutos ali no corredor, uma conversa despretensiosa sobre os grupos de apoio, sobre como era importante ter um espaço para desabafar. Fernando era viúvo há 3 anos, perdeu a esposa para um câncer agressivo e começou a beber para esquecer a dor. Quase perdi tudo, contou ele. Filhos, casa, trabalho, dignidade. Foi quando decidi procurar ajuda. Nossa conversa naquele primeiro dia durou apenas 15 minutos, mas saí de lá com uma sensação estranha, como se tivesse conhecido alguém importante. Não era atração física. A essa altura da vida, essas coisas funcionam diferente. Era mais uma conexão espiritual, uma afinidade de almas que passaram por dores parecidas e estavam se reconstruindo. Na quinta-feira seguinte, Fernando me esperou na saída do grupo. Cecília, você aceita tomar um café comigo? Tem uma cafeteria aqui perto que faz um bolo de fubá igual ao da minha mãe. Aceitei, meio sem jeito, porque fazia tanto tempo que não saía para tomar café com um homem que não sabia mais como me comportar. Fernando percebeu minha timidez e foi delicado. Conversou sobre assuntos gerais, contou histórias engraçadas da cidade, me fez rir como não ria há anos. Descobri que Fernando era aposentado da Telefônica, onde trabalhou durante 30 anos como técnico. Ele e a falecida esposa, Lúcia, foram casados por 35 anos e tiveram 2 filhos, Marcos, engenheiro que mora em Belo Horizonte, e Paula, professora que vive em Juiz de Fora. Depois que Lúcia morreu, me senti perdido, contou ele. Não, sabia mais para que servia, não tinha mais razão para acordar todo dia. Foi quando comecei a beber.
O álcool matava a dor, mas estava me matando junto. A história dele me tocou profundamente, porque eu entendia essa sensação de não ter mais propósito na vida. Eu tinha vivido isso durante o casamento com Paulo, me sentindo inútil, sem valor, sem razão de existir. "O que te fez procurar ajuda?" perguntei. "Minha filha Paula", respondeu ele. "Um dia ela veio aqui, me encontrou caído na sala, bêbado, sujo, com a casa uma bagunça. Ela chorou tanto que me partiu o coração. Naquele momento entendi que não podia continuar assim. Nossos cafés de quinta-feira se tornaram rotina. Depois dos grupos de apoio, íamos à cafeteria, conversávamos por 1 hora, 2 horas às vezes. Fernando era um ouvinte atento, fazia perguntas inteligentes, dava conselhos sábios. Gradualmente, fui contando minha história para ele. O casamento infeliz, as traições, a humilhação, a separação, a reconstrução da vida. Ele ouvia sem julgamento, só balançava a cabeça e dizia: "Você é uma mulher muito corajosa, Cecília." 3 meses depois desses encontros semanais, Fernando me fez um convite diferente. "Cecília, você gostaria de ir comigo ao cinema no sábado? Tem um filme nacional passando que dizem que é muito bom." Fiquei sem resposta por alguns segundos. Cinema? Namoro? Aos 58 anos? A ideia me assustava e me emocionava ao mesmo tempo. "Não sei, Fernando. Não sei se estou preparada para essas coisas. Não precisa ser nada além de 2 amigos assistindo um filme", disse ele com aquela delicadeza que me conquistava cada vez mais. "Se você se sentir desconfortável, a gente sai e pronto." Aceitei, mas passei a semana inteira nervosa, sem saber que roupa usar, que perfume colocar, como me comportar. Alice percebeu minha ansiedade e riu. "Mãe, a senhora está se comportando como uma adolescente apaixonada." O encontro no cinema foi melhor do que eu esperava. Fernando chegou pontual, me trouxe flores, margaridas brancas, simples e delicadas. Assistimos a um filme nacional sobre uma mulher que recomeça a vida depois dos 60. Saímos de lá comentando a história, identificando semelhanças com nossas próprias vidas. "A arte imita a vida", disse Fernando. "Ou a vida imita a arte. Nunca sei qual é qual." Depois do cinema, fomos jantar num restaurante simples no centro da cidade. Fernando era cavalheiro à moda antiga. Puxou a cadeira para eu sentar, pediu o vinho, pagou a conta. Mas não era machismo, era gentileza. Ele me tratava como uma dama, coisa que Paulo nunca fez. Durante o jantar, nossa conversa fluiu naturalmente. Falamos sobre filhos, sobre perdas, sobre recomeços, sobre sonhos que ainda tínhamos. "Cecília, posso te fazer uma pergunta pessoal?" disse ele quando estávamos terminando a sobremesa. "Você ainda acredita no amor? Depois de tudo que passou?" A pergunta me pegou desprevenida. "Não sei, Fernando. Durante muito tempo, achei que amor era sinônimo de sofrimento. Agora estou aprendendo que talvez eu nunca tenha conhecido amor de verdade." "Eu também pensava assim", disse ele. "Achava que depois de perder Lúcia, nunca mais iria sentir nada por ninguém. Mas você está me provando que posso estar errado." Voltei para casa naquela noite com o coração acelerado de um jeito que há anos não sentia. Não era só atração, era esperança. Esperança de que ainda pudesse viver coisas bonitas, sentir borboletas no estômago, sorrir por causa de alguém. Alice estava me esperando acordada. "Como foi, mãe? Conta tudo." Contei sobre o filme, o jantar, as conversas. "Mãe, a senhora está brilhando", disse ela. "Seus olhos estão diferentes." Os encontros com Fernando se multiplicaram. Além das quintas-feiras na cafeteria, começamos a nos ver aos sábados. Íamos ao cinema, almoçávamos em restaurantes diferentes, caminhávamos na praça, visitávamos a feira de artesanato. Fernando me apresentou aos filhos dele através de videochamada. Marcos e Paula foram educados, gentis, pareciam aprovar nosso relacionamento. "Papai está mais alegre", disse Paula. Fazia tempo que não o via assim. Meus filhos também conheceram Fernando. Giovana veio de São Paulo especificamente para isso. Ela conversou com ele durante horas, fez as perguntas de advogada desconfiada, mas saiu satisfeita. "Mãe, ele é um homem sério, respeitoso e, principalmente, trata a senhora como rainha." Cássio foi mais direto. "Qualquer homem que faça minha mãe sorrir assim é bem-vindo na família." Alice já tinha adotado Fernando como padrasto desde o primeiro encontro.
6 meses depois daquele primeiro cinema, Fernando me surpreendeu com uma viagem. Cecília, que tal passarmos um fim de semana em Tiradentes? Conheço uma pousada aconchegante, a cidade é linda, tem muito o que ver. A proposta me deixou nervosa. Viajar juntos significava um novo nível de relacionamento. Significava, talvez, dividir quarto, talvez ter relações íntimas. Aos 58 anos, depois de tantos anos de celibato forçado, a ideia me apavorava e me excitava ao mesmo tempo. Posso reservar quartos separados, disse Fernando, percebendo minha hesitação. Não quero te pressionar a nada. Só quero sua companhia. Essa delicadeza dele me conquistou definitivamente. Aceitei a viagem, mas pedi quartos separados. Ainda não estava preparada para aquele nível de intimidade. A viagem a Tiradentes foi mágica. Caminhamos pelas ruas de pedra, visitamos igrejas históricas, comemos doces tradicionais, assistimos ao pôr do sol no alto da cidade. Foi na última noite da viagem que aconteceu nosso primeiro beijo. Estávamos na varanda da pousada, olhando as estrelas, conversando sobre a vida. Fernando segurou minha mão e disse: Cecília, eu estou me apaixonando por você. Não esperava que isso fosse acontecer na minha idade, mas está acontecendo. Meu coração disparou. Eu também, Fernando. Também. Estou me apaixonando. Ele se aproximou devagar, me deu um beijo suave, respeitoso, cheio de carinho. Aquele beijo foi diferente de qualquer coisa que já tinha vivido. Não tinha a urgência da juventude, nem a obrigação do casamento. Era um beijo de amor maduro, consciente, escolhido. Voltamos para casa namorando oficialmente. 2 pessoas maduras, que já tinham vivido muito, que conheciam a dor e estavam prontas para conhecer a felicidade de novo. 1 ano depois que começamos a namorar, Fernando me fez uma proposta que mudaria tudo novamente. Mas essa é uma história que ainda vai mexer muito com seus sentimentos, porque prova que o amor verdadeiro pode chegar em qualquer momento da vida, mesmo quando achamos que já passou nossa hora de ser feliz. Quando de repente ele fechou o papel, me olhou sério e disse: Cecília, já pensou em se casar de novo? Quase derrubei a xícara que estava segurando. Casamento? Aos 60 anos? Depois de tudo que passei com Paulo? A ideia me assustava e me emocionava ao mesmo tempo. Fernando, por que você está pensando nisso? Perguntei, sentando na cadeira ao lado dele. Porque eu te amo de verdade, disse ele, pegando na minha mão. E não estou falando de casamento no papel, estou falando de dividirmos uma vida juntos, uma casa, uma rotina, os problemas e as alegrias. Quero envelhecer ao seu lado. As palavras dele mexeram comigo de um jeito que não esperava. Durante tantos anos, eu tinha associado o casamento com sofrimento, controle, humilhação. A ideia de que pudesse ser diferente parecia impossível. Mas, Fernando, eu já fui casada. Sei como é. Sei que com o tempo as coisas mudam, o amor esfria, as pessoas se cansam uma das outras. Ele ouviu minha preocupação com paciência. Cecília, você não foi casada. Você foi prisioneira. O que você viveu com Paulo não foi casamento. Foi abuso emocional. Comigo seria diferente, porque somos pessoas diferentes, maduras, que já sabem o que querem. Suas palavras faziam sentido, mas o medo ainda era maior que a razão. Pedi um tempo para pensar. Durante dias, conversei sobre isso com Alice, com as amigas do grupo de apoio, com doutora Mariana na terapia. Todo mundo dizia a mesma coisa. Fernando era um homem. Bom, me tratava bem, me respeitava. Mãe, a senhora merece ser feliz, disse Alice. E se der errado, pelo menos tentou. A doutora Mariana foi mais específica. Cecília, você tem medo de repetir o padrão anterior, mas você não é mais a mesma mulher que se casou com Paulo. Você aprendeu a se valorizar, a impor limites, a não aceitar desrespeito. Foi no grupo de apoio que recebi o conselho mais sábio. Dona Rosa, que tinha 72 anos e estava casada em segundas núpcias há 5 anos, me disse: Filha, casamento na nossa idade é diferente. A gente não casa por paixão cega, casa por companheirismo, por amor consciente. Não temos mais tempo a perder com besteira. Teresa, minha grande amiga do grupo, completou: E se não der certo, você já provou que consegue viver sozinha. Tem sua casa, seu trabalho, sua independência. 2 semanas depois da proposta, decidi dar uma resposta a Fernando. Marquei um jantar especial na minha casa.
cozinhei seus pratos favoritos, coloquei uma música suave, acendi velas. Quando ele chegou, percebeu que havia algo diferente no ar. Cecília, você tomou uma decisão? Perguntou ansioso. Tomei sim, Fernando. Aceito casar com você, mas com algumas condições. Ele sorriu aliviado e disse que estava disposto a ouvir qualquer condição. Primeira condição: vamos manter nossas casas, cada um na sua, mas passando bastante tempo na casa do outro. Segunda condição: nossas finanças continuam separadas, cada um é responsável pelos próprios gastos. Terceira condição: se algum dia não estivermos mais felizes, conversamos e terminamos em paz, sem brigas, sem mágoas. Fernando ouviu tudo e concordou com cada ponto. Você está sendo sábia, Cecília. Casamento não pode ser prisão. Tem que ser escolha diária. Decidimos fazer uma cerimônia simples, só no civil, com a presença dos filhos e alguns amigos próximos. Não queríamos festa grande, nem vestido branco, nem nada que lembrasse casamentos tradicionais. Queríamos só oficializar nossa união perante a lei e celebrar nosso amor com quem realmente importava. A cerimônia foi marcada para um sábado de manhã, no cartório do centro da cidade. Na semana que antecedeu o casamento, tive uma crise de ansiedade terrível. Comecei a questionar se estava fazendo a coisa certa, se não estava sendo ingênua de novo, se Fernando não mudaria depois do casamento. Alice percebeu meu estado e passou 2 noites dormindo na minha casa para me acalmar. Mãe, é normal. Ficar nervosa. Casamento é um passo grande mesmo. Mas olha tudo o que a senhora já passou, tudo o que conquistou. Se der errado, a gente resolve. Mas e se der certo? E se a senhora for muito feliz? E se essa mensagem está tocando fundo no seu coração, considere apoiar esse canal com um gesto de luz. Clique em Valeu Demais. Esse carinho ajuda a manter viva essa missão de entregar palavras que curam e despertam. O dia do casamento amanheceu ensolarado, daqueles dias perfeitos de outono. Fernando chegou na minha casa 2 horas antes da cerimônia, elegante com um terno azul marinho, segurando um buquê de margaridas brancas. Eu tinha escolhido um vestido rosa claro, simples mas bonito, sapatos confortáveis, maquiagem suave. Não parecia casamento de jovens, mas era perfeito para nós. No cartório estavam presentes Alice, Cássio e Giovana do meu lado e Marcos e Paula do lado do Fernando. Teresa, Dona Rosa e mais 3 amigas do grupo de apoio também vieram. Era um grupo pequeno, mas cheio de amor e boas energias. Quando o oficial começou a cerimônia, senti uma paz que não esperava. Não era nervosismo, não era medo, era a certeza de que estava fazendo a escolha certa. Na hora dos votos, Fernando me surpreendeu com palavras que guardo no coração até hoje. Cecília, você me ensinou que o amor pode chegar em qualquer momento da vida, mesmo quando achamos que já passou nossa hora. Prometo te respeitar sempre, te apoiar nos momentos difíceis, dividir as alegrias nos momentos bons e, principalmente, nunca tentar te mudar ou te controlar. Você é perfeita do jeito que é. Quando chegou minha vez, as palavras saíram do coração. Fernando, você me devolveu a fé no amor, me mostrou que relacionamento pode ser parceria, não guerra. Prometo ser sua companheira, sua amiga, sua confidente e nunca mais aceitar menos do que mereço. Depois da cerimônia, fomos almoçar num restaurante que Fernando tinha reservado. Foi uma celebração simples, mas cheia de significado. Os filhos fizeram brindes emocionantes, as amigas choraram de alegria e eu me senti a mulher mais feliz do mundo. À tarde, Fernando foi para a casa dele organizar algumas coisas e eu fiquei em casa recebendo telefonemas de parabéns e organizando meus pensamentos. Naquela noite, Fernando dormiu na minha casa pela primeira vez como meu marido. Não foi uma lua de mel tradicional, não fizemos viagem, não tivemos grandes comemorações, mas foi perfeito do nosso jeito. Conversamos até tarde sobre nossos planos, nossos sonhos, nossos medos. Fizemos amor com a delicadeza de quem sabe que intimidade é muito mais do que sexo, é conexão de almas. Os primeiros meses de casamento foram de adaptação. Apesar de namorarmos há quase 2 anos, morar junto mesmo que parcialmente era diferente. Fernando passou a dormir na minha casa 3 vezes por semana, eu dormia na casa dele 2 vezes e cada um ficava na própria casa 2 vezes por semana. Pode parecer estranho, mas funcionava perfeitamente para nós.
Tínhamos companheirismo sem perder individualidade. Minha rotina mudou para melhor. Fernando me acompanhava nas caminhadas matinais. Cozinhávamos juntos nos fins de semana, íamos ao cinema toda sexta-feira. Participávamos juntos do grupo de apoio. Ele com os alcoólicos anônimos, eu com as mulheres. Aos domingos, recebíamos os filhos para almoço, uma tradição que estabelecemos e que todos adoravam. Era uma vida simples, mas plena de felicidade verdadeira. 6 meses depois do casamento, recebi uma ligação que mudaria novamente minha perspectiva de vida. Era Giovana, ligando de São Paulo com uma voz estranha, mistura de alegria e preocupação. Mãe, tenho uma notícia para dar. Estou grávida. Aos 35 anos, minha filha mais velha estava esperando seu primeiro filho. Eu ia ser avó. A notícia me encheu de alegria, mas também de apreensão. Giovana sempre foi focada na carreira. Dizia que não queria filhos. Foi planejado? Perguntei delicadamente. Não exatamente, respondeu ela. Mas estou feliz, mãe. Assustada, mas feliz. E o Marcelo está nas nuvens. Marcelo era o namorado de Giovana há 3 anos, advogado como ela, um rapaz sério e responsável. Quando vocês vão se casar? Perguntei com minha mentalidade de mulher mais velha. Mãe, a gente não vai casar. Vamos ter o bebê, vamos morar juntos, mas casamento no papel não é prioridade para nós. A resposta me surpreendeu, mas refleti que os tempos eram outros. Minha geração se casava primeiro, tinha filhos depois. A geração da Giovana fazia tudo diferente. E talvez não estivesse errada. O importante era que ela fosse feliz e que o bebê crescesse em um lar cheio de amor. Fernando ficou emocionado com a notícia. Vamos ser avós, Cecília, disse ele me abraçando forte. Que bênção! A gravidez de Giovana me aproximou ainda mais dos meus filhos. Alice ficou eufórica com a ideia de ser tia. Cássio se ofereceu para ajudar financeiramente no que fosse necessário. Começamos a fazer planos para quando o bebê nascesse, onde Giovana ficaria durante a licença maternidade, como poderíamos ajudar. Era uma nova fase da nossa família, e eu estava vivendo tudo com uma intensidade que não sentia há décadas. O período da gravidez de Giovana coincidiu com uma mudança importante na minha vida profissional. Dona Antônia, a senhora que eu cuidava, teve uma piora no quadro de Alzheimer e a família decidiu interná-la numa clínica especializada. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Eu me despedi dela com o coração partido, sabendo que provavelmente não haveria mais. Cuidar de Dona Antônia tinha me dado propósito, rotina, autoestima. Sem o trabalho, me senti meio perdida. Foi Fernando quem sugeriu que eu procurasse outra ocupação. Cecília, você tem jeito para cuidar de pessoas. Por que não se especializa nisso? Faz um curso, se certifica, trabalha como cuidadora profissional. A ideia me interessou. Aos 61 anos, seria possível recomeçar profissionalmente? Com o apoio de Fernando e dos meus filhos, me inscrevi num curso de cuidador de idosos oferecido pela prefeitura. Eram 6 meses de aulas teóricas e práticas, com certificado reconhecido nacionalmente. O curso foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida. Aprendi sobre doenças típicas da terceira idade, primeiros socorros, nutrição geriátrica, atividades terapêuticas, cuidados paliativos. Mas, importante que o conhecimento técnico, o curso me deu confiança para trabalhar profissionalmente numa área que eu gostava. Terminei o curso entre os melhores alunos da turma, aos 62 anos, provando para mim mesma que nunca é tarde para aprender coisas novas. Com o certificado em mãos, comecei a trabalhar numa agência especializada em cuidadores domiciliares. Atendia famílias de classe média que precisavam de alguém para cuidar de seus idosos em casa. Era um trabalho gratificante, bem remunerado, e me permitia usar toda a minha experiência de vida para ajudar outras pessoas. Fernando se orgulhava da minha nova carreira. Você é uma profissional completa agora, dizia sempre. Mas a vida, que já tinha me ensinado que nada é para sempre, preparava mais uma surpresa. E essa surpresa viria através de uma pessoa que eu nunca imaginei que voltaria a ver. Paulo Sérgio, meu ex-marido, que reapareceria na minha vida de uma forma que mudaria tudo novamente. De Paulo na minha vida aconteceu da forma mais inesperada possível, numa terça-feira de março, quando eu estava saindo da casa de uma cliente onde trabalhava como cuidadora.
Era Dona Edna, uma senhora de 78 anos com problemas de mobilidade, mas mente lúcida e bom humor contagiante. Eu estava carregando minha bolsa e alguns remédios que precisava comprar para ela quando ouvi alguém chamando meu nome. Cecília! Cecília, é você mesmo! Me virei e quase não reconheci o homem que estava parado na calçada. Era Paulo, mas um Paulo completamente diferente do que eu lembrava. Ele estava visivelmente envelhecido, muito magro, cabelos completamente brancos, postura curvada, roupas simples mas limpas. O que mais me chamou a atenção foram os olhos, que um dia foram cheios de arrogância e desprezo. Agora pareciam carregados de uma tristeza profunda. Paulo? Perguntei, sem conseguir disfarçar o choque. Sou eu, Cecília. Sei que você não esperava me ver, mas preciso muito falar. Com você. Só 5 minutos, por favor. A voz dele estava fraca, quase suplicante, muito diferente do tom autoritário que eu conhecia. Meu primeiro impulso foi sair andando, fingir que não tinha visto, evitar qualquer conversa. Afinal, eu estava feliz, casada com Fernando, com uma vida organizada, por que mexer em feridas que já tinham cicatrizado? Mas algo na expressão dele me fez ficar. Não era pena, era curiosidade mesmo. O que o homem que me humilhou por décadas poderia querer comigo agora? 5 minutos, Paulo. Não mais que isso. Fomos até uma padaria ali perto. Sentamos numa mesa do canto. Paulo pediu só um café preto, eu pedi um suco de laranja. Ficamos alguns segundos em silêncio. Ele mexendo a colher no café, eu esperando ele falar. Cecília, eu sei que não tenho direito de aparecer na sua vida depois de tanto tempo, mas preciso te pedir perdão. Um perdão verdadeiro, não essas desculpas esfarrapadas que eu dava antes. As palavras dele me pegaram de surpresa. Em todos os anos de casamento, Paulo nunca tinha pedido perdão de verdade por nada. Estou doente, Cecília, continuou ele, a voz embargada. Câncer no pulmão. Os médicos disseram que tenho poucos meses de vida. Senti um aperto no peito, não de dor pela notícia, mas de estranheza. Como reagir quando alguém que te fez tanto mal diz que está morrendo? Sinto muito, Paulo. Foi tudo o que consegui dizer. E por que está me contando isso? Porque antes de morrer, preciso fazer as pazes com as pessoas que machuquei na vida. E você foi a pessoa que mais machuquei de todas. Ele começou a chorar ali mesmo, na frente de todo mundo na padaria. Um choro silencioso, de homem que aprendeu a sofrer sem fazer barulho. Cecília, eu destruí nossa família por causa do meu egoísmo. Destruí você, que era a melhor mulher que eu podia ter. Passei os últimos anos da minha vida sozinho, sem ninguém, pensando em tudo que fiz de errado. Meus filhos mal falam comigo. Não tenho amigos, não tenho nada. E a culpa é toda minha. Ouvir aquilo mexeu comigo de um jeito que não esperava. Durante anos, eu tinha imaginado esse momento. Paulo reconhecendo seus erros, admitindo o mal que me fez. Mas agora que estava acontecendo, não sentia a satisfação que imaginava. Só sentia uma tristeza imensa pela vida que os dois perdemos, pelos anos que foram desperdiçados, pela família que foi destruída por orgulho e egoísmo. Paulo, você não precisa do meu perdão para morrer em paz, disse eu, tentando ser o mais gentil possível. Cada um seguiu seu caminho. Eu me casei de novo. Estou feliz. Reconstruí minha vida. Você também teve a chance de reconstruir a sua. Eu sei, respondeu ele. Soube que você se casou com um homem bom, que te trata como merece. Fico feliz por você, Cecília. De coração. Você merece toda a felicidade do mundo. A conversa durou mais que os 5 minutos combinados. Paulo me contou sobre os últimos anos da vida dele. Como foi morar sozinho, como os filhos foram se afastando gradualmente por causa do comportamento dele durante o casamento. Alice ainda fala comigo de vez em quando, disse ele. Mas Giovanna e Cássio, eles me veem como um estranho. E não posso culpá-los. Fui um pai ausente, egoísta, que só pensava em satisfazer meus próprios desejos. Alice nunca me contou que vocês se falavam, comentei surpresa. Ela não queria preocupar você. Sua filha tem um coração enorme, Cecília. Mesmo me desprezando, pelo que fiz com você, ainda sente pena de mim. É mais do que eu mereço. Era verdade. Alice sempre teve dificuldade para odiar qualquer pessoa, mesmo aquelas que machucaram quem ela amava. Era um dom e uma fraqueza ao mesmo tempo.
Paulo me pediu para conversar com Giovanna e Cássio, tentar uma reconciliação antes que ele morresse. Não estou pedindo para esquecerem o que fiz, só quero a chance de pedir perdão para eles também, de dizer que reconheço meus erros. Prometi que conversaria com os filhos, mas sem garantir resultado nenhum. Paulo, eles são adultos, têm suas próprias feridas, não posso obrigá-los a nada. Quando nos despedimos naquele dia, Paulo me abraçou. Um abraço fraco, de homem doente, mas sincero. Obrigado por me ouvir, Cecília. Você sempre foi melhor pessoa do que eu merecia. Saí dali confusa, mexida, sem saber direito como processar aquele encontro. Durante anos, eu tinha alimentado uma raiva silenciosa de Paulo. De repente, via um homem quebrado, arrependido, pedindo perdão na antessala da morte. Em casa, contei tudo para Fernando. Ele ouviu em silêncio, segurando minha mão. Como você se sente com isso, Cecília? Perguntou quando terminei. Não sei, Fernando. É estranho. Passei tanto tempo odiando ele que não sei como reagir ao vê-lo assim, destruído, arrependido. Você não precisa sentir nada específico, disse ele com sua sabedoria de sempre. Nem raiva, nem pena, nem perdão. Você tem direito de ficar confusa mesmo. Naquela noite, liguei para Alice e contei sobre o encontro. Ela suspirou do outro lado da linha. Mãe, eu não contei porque não queria mexer na sua paz. Papai me liga de vez em quando, sempre falando que está arrependido, que quer conversar com vocês. Mas eu achei melhor não interferir. Ele pediu para eu conversar com Giovanna e Cássio. Contei. O que você acha? Acho que cada um tem que decidir por si, mãe. Não custa tentar. Conversar com Giovanna foi mais difícil. Ela estava no final da gravidez, enorme e desconfortável, e a notícia da doença do pai a abalou. Mãe, não sei se tenho estrutura emocional para ver ele agora. Estou focada no bebê que vai nascer, não quero energia negativa por perto. Respeitei a decisão dela, mas sugeri que pelo menos conversasse por telefone. Pensa bem, filha. Depois que ele morrer, não vai ter mais chance. Cássio foi mais direto. Mãe, que ele morra com a consciência que tem. Não tenho nada para falar com ele. Me abandonou quando eu era criança, me humilhou, humilhou a senhora, destruiu nossa família. Agora quer perdão porque está morrendo? Muito conveniente. A raiva do Cássio era compreensível, mas me doía vê-lo tão amargurado. Uma semana depois do nosso primeiro encontro, Paulo me ligou. Cecília, sei que estou abusando da sua bondade, mas você poderia me encontrar mais uma vez? Quero te entregar uma coisa. Combinamos de nos encontrar na mesma padaria. Desta vez, Paulo chegou ainda mais, abatido, visivelmente mais doente. Trazia uma caixa de sapatos velha nas mãos. O que é isso, Paulo? Perguntei quando ele colocou a caixa sobre a mesa. São todas as cartas que você me escreveu durante nosso namoro e nos primeiros anos de casamento. Guardei todas, e também algumas fotos da família, dos tempos bons que tivemos. Abri a caixa e realmente estava tudo lá. As cartas românticas que escrevi quando ele viajava, fotos dos filhos pequenos, da nossa primeira casa, de aniversários e natais em família. Por que você guardou isso tudo? Perguntei, emocionada apesar de mim mesma. Porque no fundo, eu sempre soube que tinha destruído a coisa mais preciosa da minha vida. Essas lembranças eram tudo que me restava do tempo em que fui feliz de verdade. Mexer naquelas memórias me fez voltar no tempo. Por alguns minutos, esqueci das traições, das humilhações, das lágrimas. Lembrei do Paulo que me conquistou, do pai que brincava com os filhos pequenos, dos primeiros anos quando ainda existia amor entre nós. Quero que você fique com isso, Cecília, para os netos que ainda vão vir, para que eles saibam que nem tudo foi ruim entre nós, que houve momentos bons, que fomos felizes também. Aceitei a caixa, mais pelo valor histórico das fotos dos filhos do que por qualquer sentimento nostálgico. Paulo, já conversou com algum psicólogo ou padre sobre tudo isso? Às vezes ajuda. Conversei com o padre da igreja que frequento agora. Ele me disse que o verdadeiro arrependimento inclui aceitar as consequências dos nossos atos. Não posso exigir perdão de ninguém. Só posso pedir e aceitar se vier ou não. Paulo parecia ter aprendido algumas lições importantes nos últimos meses de vida. E você, Cecília, consegue me perdoar? A pergunta ficou no ar por alguns segundos. Olhei para aquele homem quebrado, pensando em todos os anos de sofrimento, mas também nos momentos bons que tivemos, nos 3 filhos que criamos juntos,
na juventude que compartilhamos. Paulo, eu perdoo o que você fez comigo. Não porque você pediu agora, mas porque guardar mágoa só envenenou minha própria vida durante anos. Perdoar você foi parte da minha cura, da minha reconstrução. Ele chorou de novo, desta vez de alívio. Obrigado, Cecília. Obrigado por ser uma pessoa melhor do que eu jamais fui. Nos despedimos naquele dia, sabendo que provavelmente não nos veríamos mais. Paulo morreu 6 semanas depois, num hospital de Cataguases, sozinho. Alice foi a única dos filhos que o visitou nos últimos dias. Giovanna estava internada para dar à luz, e Cássio manteve sua posição de não querer vê-lo. O funeral foi pequeno, apenas família próxima e alguns conhecidos antigos. Eu fui, levando Fernando comigo. Não sentia mais raiva, não sentia saudade. Sentia apenas a tristeza de ver uma vida que poderia ter sido diferente se Paulo tivesse aprendido a amar de verdade. Durante a cerimônia, olhei para meus filhos, Alice, chorando discretamente, Giovanna ausente mas representada pelo bebê recém-nascido que estava comigo, Cássio tenso mas presente, e percebi que apesar de todos os erros de Paulo, nossa família tinha sobrevivido, machucada, mas inteira. E se você sente que essa mensagem tocou profundamente seu coração, considere clicar no "Valeu demais". Esse pequeno gesto apoia essa missão de continuar trazendo mensagens de luz para todos que precisam. Agora, continuando. Depois do enterro, voltamos. Para casa, em silêncio. Fernando dirigia. Eu olhava pela janela, pensando em como a vida dá voltas estranhas. "Como você está se sentindo?" perguntou Fernando quando chegamos. "Em paz", respondi. E era verdade. Estou em paz porque consegui fechar esse ciclo. Paulo morreu sabendo que eu o perdoei, e eu posso seguir minha vida sem peso na consciência. Naquela noite, abri a caixa que Paulo me deu e mostrei as fotos para Fernando. Ele olhou com interesse, sem ciúmes ou desconforto. "Vocês foram um casal bonito", disse ele. É uma pena que ele não tenha sabido valorizar o que tinha. Era isso que mais me impressionava em Fernando. Sua maturidade emocional, sua capacidade de entender que meu passado fazia parte de quem eu era hoje. A morte de Paulo marcou o fim definitivo de um ciclo na minha vida, mas também o início de outro. Giovanna deu à luz uma menina lindíssima que recebeu o nome de Manuela. Eu me tornei avó aos 63 anos, e a experiência foi ainda mais maravilhosa do que imaginava. Fernando se derreteu pela neném. Dizia que ela tinha os olhos da vovó e o sorriso da mãe. Éramos uma família atípica, mas éramos uma família feliz. Com a chegada de Manuela, nossa casa ganhou nova vida. Giovanna passou a temporada de licença maternidade em Cataguases e nossa rotina se adaptou à presença do bebê. Fernando instalou um berço no quarto de hóspedes, comprou cadeira de alimentação, transformou nossa sala numa creche improvisada. Ver aquele homem de 67 anos fazendo caretas para fazer uma bebê rir era uma das coisas mais lindas que já presenciei. Mas a vida ainda guardava mais uma surpresa para mim. E essa seria a maior de todas. Diferente, carregada de uma euforia que não conseguia disfarçar. "Mãe, a senhora está sentada?" perguntou ela, e meu coração já disparou, porque toda vez que alguém pergunta isso, é porque vem notícia bomba. "Estou sim, filha." "O que foi?" "Mãe, a senhora lembra daquela história que a vovó Eulália sempre contava sobre ter tido uma filha antes de casar com o vovô? Aquela filha que ela teve que dar para adoção porque era muito nova e solteira?" Senti o mundo parar. Minha mãe, Eulália, que morreu quando eu tinha apenas 25 anos, sempre murmurava sobre uma filha que perdeu na juventude, mas nunca deu detalhes, e meu pai proibia ela de falar sobre o assunto. Era um tabu na nossa família, um segredo que ficou enterrado com ela. "Alice, por que você está perguntando isso?" "Porque essa filha me achou, mãe. Ela me achou através de um grupo no Facebook de pessoas que procuram parentes biológicos. O nome dela é Maria do Socorro. Ela tem 71 anos, mora em São João del Rei e passou a vida inteira procurando pela família biológica." Fernando, que estava ao meu lado ouvindo a conversa, pegou na minha mão vendo que eu estava tremendo. "Alice, como você tem certeza de que é ela mesmo?" "Mãe, ela tem os documentos, tem certidão de nascimento, tem até uma foto da vovó jovem que a família adotiva guardou.
E, principalmente, ela é igualzinha à senhora. Igualzinha. Mesmos olhos, mesmo formato de rosto, mesmo jeito de sorrir. Minha mente estava em turbilhão. Aos 64 anos, descobrir que tenho uma irmã viva? Uma irmã mais velha que eu, que viveu a vida inteira se perguntando sobre suas origens? Ela quer conhecer a gente, mãe. Falei que precisava conversar com a senhora primeiro, mas ela está ansiosa para se encontrar conosco. Disse que é o sonho da vida dela. Fiquei alguns segundos em silêncio, processando aquela informação gigantesca. Minha mãe teve uma filha que eu não conheci, que cresceu em outra família, que procurou por nós durante décadas. Alice, marca um encontro. Quero conhecer minha irmã. O encontro foi marcado para o sábado seguinte, numa churrascaria no centro de Cataguases. Alice sugeriu um local público para ficar mais tranquilo para todo mundo. Passou a semana mais longa da minha vida. Fiquei imaginando como seria Maria do Socorro, que tipo de vida ela teve, se ela se parecia mesmo comigo, como Alice disse. Fernando me acalmava sempre que me via ansiosa. Cecília, vai ser lindo. Você vai ganhar uma família nova nessa altura da vida. Quando chegou o sábado, eu estava tão nervosa que troquei de roupa 3 vezes. Alice chegou primeiro, acompanhada de Giovanna, que trouxe a pequena Manuela no colo. Cássio também veio, curioso para conhecer a tia que nem sabia que existia. Estávamos todos sentados numa mesa grande quando ela chegou. Eu a reconheci na hora, mesmo de longe. Alice estava certa. Maria do Socorro era quase minha cópia carbono, só que com 6 anos mais velha. Ela entrou na churrascaria, acompanhada de um homem mais novo, depois soube que era seu filho, Antônio, e olhou ao redor procurando nossa mesa. Quando nossos olhos se cruzaram, ela parou no meio do caminho e começou a chorar. Eu também me emocionei na mesma hora. Era como ver minha própria imagem no espelho, só que em outra pessoa. Me levantei da mesa e caminhei até ela. Nos abraçamos ali mesmo, no meio do restaurante, 2 irmãs se conhecendo pela primeira vez depois de 64 anos. Cecília, minha irmãzinha. Ela disse entre lágrimas. Passei a vida inteira sonhando com este momento. Maria, minha irmã do coração, respondi, segurando o rosto dela entre as minhas mãos. Você parece tanto com nossa mãe. Ficamos assim por alguns minutos, nos olhando, chorando, rindo, tentando acreditar que aquilo era real. Fernando filmou o momento todo com o celular. Disse depois que nunca tinha visto algo tão emocionante. Durante o almoço, Maria do Socorro contou sua história. Ela foi adotada por uma família de comerciantes de São João del Rei quando tinha apenas 2 anos. A família adotiva, os Cardoso, sempre foram honestos com ela sobre a adoção e guardaram todos os documentos, incluindo uma foto de minha mãe que foi deixada junto com ela. Eles foram pais maravilhosos, disse ela. Me criaram com muito amor, me deram estudos, profissão, mas sempre tive uma saudade no coração de vocês que nem conhecia. Ela se casou aos 22 anos com Valdirene, um bancário. Teve 3 filhos, Antônio, que estava conosco, Fátima e Roberto. Ficou viúva aos 58 anos e se aposentou como professora primária. Sempre trabalhei com crianças, disse ela. E sempre me perguntei se meus irmãos biológicos também gostavam de ensinar. Era impressionante as semelhanças entre nós. Eu costurava, ela ensinava, mas as 2 trabalhávamos cuidando de pessoas. Durante anos, procurei vocês através de cartórios, igrejas, repartições públicas, contou Maria do Socorro. Mas os registros antigos eram difíceis de encontrar, e eu só sabia que minha mãe se chamava Eulália e morava em Cataguases. Foi através das redes sociais que consegui chegar até a Alice. O filho dela, Antônio, completou. Mamãe nunca desistiu. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela dizia que um dia ia encontrar a família dela. Descobri que Maria do Socorro sempre teve facilidade para a costura, assim como eu. Aprendi sozinha, disse ela, como se fosse uma coisa que estava no sangue. Ela também gostava de cozinhar os mesmos pratos que eu, temperava a comida do mesmo jeito, tinha os mesmos gestos quando falava. Era como se tivéssemos sido criadas juntas, mesmo tendo passado a vida separadas. A genética é uma coisa impressionante, comentou Fernando. Vocês 2 são idênticas até nos trejeitos. Durante a tarde, Maria do Socorro mostrou todas as fotos que tinha da vida dela. Casamento, filhos pequenos, formaturas, aniversários.
uma vida inteira que eu perdi, mas que agora podia conhecer. Em detalhes, ela também trouxe a foto da nossa mãe jovem, uma imagem que eu nunca tinha visto. Minha mãe devia ter uns 18 anos na foto, grávida, bonita, com um olhar triste nos olhos. Ela devia estar sofrendo por ter que me dar, disse Maria do Socorro, mas não teve escolha. Na época, mãe solteira era um escândalo. Nossa mãe falava de você, contei para ela. Não dava detalhes porque papai não deixava, mas às vezes ela murmurava sobre a filha que perdeu. Sempre achei que tinha morrido. E eu sempre achei que vocês não queriam me conhecer, respondeu Maria do Socorro, que tinham vergonha de mim. Foi doloroso descobrir que passamos décadas pensando errado uma da outra, mas foi libertador também. Finalmente os segredos de família estavam vindo à tona. O encontro durou o dia inteiro. Quando chegou a hora de nos despedirmos, combinamos que Maria do Socorro viria passar uma semana em Cataguases no mês seguinte, para conhecer melhor a cidade onde nossa mãe viveu, a casa onde eu cresci, os lugares da nossa infância. Quero ver tudo, disse ela. Quero conhecer cada cantinho da vida que nossa mãe teve depois que me deu. E eu quero saber tudo sobre sua vida também, respondi. Temos 64 anos de conversa atrasada. A semana que Maria do Socorro passou conosco foi uma das mais especiais da minha vida. Ela dormiu no quarto de hóspedes da minha casa, tomávamos café juntas toda manhã, passávamos os dias conversando, comparando memórias, descobrindo semelhanças. Fernando ficou encantado com ela. Dizia que agora tinha 2 cunhadas para cuidar. Vocês 2 juntas são uma força da natureza, brincava ele. Levei Maria do Socorro para conhecer o túmulo da nossa mãe. Foi um momento muito emocionante. Ela colocou flores sobre a lápide, ajoelhou-se e conversou com a mãe que não pode conhecer. Obrigada por me dar a vida, mamãe. Obrigada por ter me deixado com uma família boa. E obrigada por ter me dado irmãos tão maravilhosos. Eu também chorei muito, pensando em como minha mãe ficaria feliz sabendo que suas filhas finalmente se encontraram. Durante aquela semana, descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos. Ambas gostávamos de acordar cedo, de tomar mate amargo, de assistir novela à noite. As 2 éramos organizadas, caprichosas, gostávamos de receber visitas. Até nossos defeitos eram parecidos. Teimosas, preocupadas em excesso com os filhos, choramos fácil em filme romântico. Somos irmãs mesmo, ria Maria do Socorro. Não tem como negar. O mais incrível foi descobrir que ela também tinha passado por um casamento difícil. O primeiro marido dela, antes do Valdirene, foi um homem parecido com Paulo, dominador, infiel, que a fez sofrer durante anos antes que ela tivesse coragem de se separar. Parece que herdamos da mamãe a tendência para escolher homem errado na juventude, brincou ela, mas também herdamos a força para recomeçar quando necessário. Na despedida, combinamos que eu passaria o Natal em São João del Rei, na casa dela, para conhecer o resto da família, os outros filhos, os netos, os genros. Você vai ter uma família nova para chamar de sua, disse ela. Meus filhos já estão ansiosos para conhecer a tia Cecília. Também combinamos que ela voltaria para Cataguases no aniversário de Manuela, minha neta, para ser apresentada oficialmente como tia-avó. Descobrir Maria do Socorro aos 64 anos me ensinou que a vida sempre guarda surpresas, mesmo quando achamos que já vivemos tudo. Ganhei não apenas uma irmã, mas uma família inteira, novos sobrinhos, novos netos postiços, novos afetos. Fernando dizia que nossa casa ficou ainda mais alegre depois que ela apareceu. Você está mais completa, Cecília. Era como se faltasse um pedaço que agora foi encontrado. Hoje, aos 73 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia de reviravoltas. Começou com sofrimento, traição, humilhação. Passou pela descoberta da minha própria força, pela coragem de recomeçar, pelo amor verdadeiro que chegou na maturidade. E termina com a bênção de descobrir que família é muito mais que os laços que conhecemos desde criança. Às vezes, família é quem a vida coloca no nosso caminho quando menos esperamos. Manuela, minha neta, já tem 3 anos e chama Maria do Socorro de Vovó Socorro. As 2 têm uma conexão especial, como se a genética pulasse gerações. Fernando e eu continuamos felizes, cada dia mais apaixonados, dividindo nossa vida entre Cataguases e São João del Rei.
entre a família que sempre tive e a família que acabei de descobrir. E se você chegou até aqui comigo nessa jornada toda, se ouviu minha história de ponta a ponta, quero te pedir uma coisa especial. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se te ensinou alguma coisa sobre perdão, recomeço, amor na maturidade ou família, conta aqui nos comentários. Quero saber qual foi a parte que mais te tocou. Quero saber da sua própria história de superação. Porque histórias como a minha existem aos milhares por esse Brasil afora. Mulheres e homens que encontraram forças para recomeçar quando tudo parecia perdido. Se inscreve neste canal para ouvir mais histórias reais como essa. Histórias que provam que nunca é tarde demais para ser feliz. Nunca é tarde demais para encontrar o amor verdadeiro. Nunca é tarde demais para descobrir família nova. Cada um de nós tem uma história única, especial, que merece ser contada e ouvida. Sua história também importa, também tem valor, também pode inspirar alguém que está passando por momentos difíceis. Termino minha história com o coração cheio de gratidão. Gratidão pelas dores que me ensinaram a valorizar a felicidade. Gratidão pelas traições que me mostraram o valor da fidelidade. Gratidão pela solidão que me preparou para receber o amor verdadeiro. Gratidão pelos segredos que, revelados no tempo certo, me trouxeram família nova. A vida é, assim mesmo, cheia de surpresas, reviravoltas, lições que só entendemos quando olhamos para trás. Hoje durmo todas as noites ao lado do Fernando, abençoada por ter encontrado um companheiro de verdade. Tenho minha filha Alice sempre presente, minha Giovana realizada como mãe, meu Cássio orgulhoso da mulher forte que me tornei. Tenho minha neta Manuela enchendo nossa casa de alegria. E tenho minha irmã Maria do Socorro completando os pedaços que faltavam na minha história. Aos 73 anos, posso dizer com certeza, valeu cada lágrima, cada dor, cada recomeço, porque tudo me trouxe até aqui, até esta felicidade que pensei que nunca mais sentiria. E você, que história tem para contar? Que superação viveu? Que amor encontrou quando menos esperava? Me conta nos comentários, porque quero que saiba que não está sozinho nessa caminhada. Todos nós temos cicatrizes, todos nós temos histórias para contar, todos nós merecemos final feliz, independente da idade que tenhamos. Obrigada por ter me ouvido com o coração. Um abraço apertado dessa vovó que aprendeu que a vida sempre vale a pena, sempre.